Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é dia da gente falar sobre mais um punhado de contos aí super pesados de um dos autores que já se tornou um queridinho no meu coração e aqui nesse canal. E essas histórias eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Os Livros de Sangue, volume 2, escrito pelo maravilhoso Clive Barker em 1984. Na verdade, ele começou a escrever os livros em 1984 e foi publicado originalmente com o título de Books of Blood. Mas antes de a gente conversar sobre os contos, queria pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, fazer toda aquela maratona de curtir, compartilhar, ativar o sininho, para sempre estar por dentro do que vai rolar aqui no Li no Livro. E em julho vai vir aí um projetinho, digamos assim, um mês comemorativo, que eu acho que vai gostar bastante. Se você gosta desses livros, né, com essa vibe, provavelmente você vai gostar do que vem por aí em julho. Outro lembrete que eu queria deixar aqui é que há um tempo atrás, já faz acho que mais de um ano, eu fiz um vídeo sobre o Clive Barker, não para falar só dos livros, né, eu acabo falando dos livros, mas para falar da vida dele, da trajetória dele como artista, que ele é um cara muito massa, ele é muito dinâmico e trabalha em vários tipos de arte, o que eu acho muito bacana. E também trago um pouquinho sobre as experiências que eu tive lendo os primeiros livros dele. No caso, eu falo aí sobre o Hellraiser, que é um dos meus queridinhos até hoje, que já tô quase aí encarando uma releitura. Também Candyman, que foi lançada pela Lakeside como que ele acaba sendo um conto que tá dentro dos livros de sangue, mas que foi lançado à parte, também foi super legal. O maravilhoso Evangelho de Sangue, que funciona quase como uma sequência do mundo do Hellraiser, não necessariamente da história. E por último falo então dos livros de sangue volume 1, então, né, que contam com 6 contos. E agora vamos então para o segundo e ver qual é que é. Só para contextualizar, então, os livros de sangue escritos pelo Clive Barker, eles foram lançados em 6 volumes, né, o que vai ficar lindo na estante, já estou prevendo. E o primeiro volume, então, que eu já falei lá nesse vídeo sobre o Clive Barker, tinha 6 contos. Já esse que a gente vai conversar aqui hoje, ele foi lançado com 5 contos. E sem mais enrolações, vamos falar sobre eles. A ideia aqui, claro, não é se aprofundar muito nos contos, até porque o livro como um todo tem 200 e pouquinhas páginas, então são contos não super grandes, então se eu entrar um pouquinho mais eu já acho que fica um pouco spoiler, eu não gosto de spoiler, é um pouco mais para trazer então quais são as temáticas para vocês e qual foi a minha experiência lendo cada um deles. O primeiro conto é intitulado Pavor, que vai trazer aqui colegas de faculdade, na verdade 2 caras que eles acabam topando na faculdade e se tornam ali de certa forma amigos de um jeito um pouco estranho, mas enfim, um deles ali é um cara super filosófico, gosta de discutir nas aulas e tirar e tem ali uma fissura, na verdade ele adora, sei lá, o tema pavor e o que dá pavor e o que dá medo nas pessoas e a partir disso ele vai tentar ali, vai conduzir, na verdade, alguns experimentos que vão ser bastante bizarros. Foi um conto que eu comecei um pouquinho desanimada, porque eu achei que essa vibe dessas discussões filosóficas que eles acabam tendo ali na faculdade, eu achei que ele ia ir para um lado um pouco mais chato e um terror um pouco mais psicológico, né? O Clive Barker sempre traz aqui algum tipo de elemento de terror, horror, enfim, vários aspectos. E eu achei que poderia ir para essa discussão um pouco mais filosófica da coisa, mas acabou que não foi tanto assim, é mais para dar uma introdução mesmo na história e a coisa muda de rumo e se agrava até bem rápido. E essa parte que eu achei que ia ser um pouco tediosa acabou passando rapidinho e você já logo entende qual que vai ser a proposta do conto. Eu gosto muito dos personagens que o Clive Barker cria, que a gente tem um protagonista que tá contando essa história, que não é o cara dos experimentos que eu falei, e que ele é um cara meio outsider, meio deixadão de lado, assim, meio assim, forever alone mesmo. E daí é engraçado que além da proposta do terror, que ainda nem foi apresentada, toda essa aura em volta do personagem, a forma como o Clive narra a história e conta ali a ambientação que está inserida esse personagem já te dá um certo desconforto, você já percebe que ele passaria problemas a qualquer momento. Uma das coisas que eu mais gosto do Clive Barker, que eu acho que diferencia ele de tantos outros autores, inclusive que eu gosto bastante, como é o caso, por exemplo, do King, é que quando ele vai descrever as cenas mais gore, as cenas mais descritivas mesmo, ele manda muito bem. Ele faz de um jeito assim que te deixa realmente repunado. Sabe aquela coisa de vai acontecer uma coisa que talvez tende um pouco ao bizarro e que o autor deixa só sugerido ali, né, o que vai acontecer, ele dá uma sugestão do que poderia acontecer. O Clive Barker
Barker não faz isso. E tem horas que, assim, até quando você acha assim, não precisava falar tanto sobre isso, ele vai lá e fala, porque realmente é aquela ideia de deixar você ali atordoado no conto. E aqui não é diferente, eu acho que não é a veia super terror, é uma outra pegada aqui, mas que eu acho que funciona super bem e você termina o conto, meu Deus. Falando no final, então, eu gostei muito do final, gostei muito do desfecho. Assim, a minha trajetória ao longo desse conto foi de não estou gostando muito, não estou muito animada pra caceta, tá muito massa, tá muito foda, e o final com desfecho super legal. Então, é aquele conto que, pelo menos pra mim, não tava dando muita coisa no começo, mas que no fim surpreendeu. E se fosse para dar uma nota pro conto, eu daria com certeza 5 estrelas. O segundo conto se chama Evento do Inferno e vai narrar aqui uma maratona, mesmo uma corrida de rua, em que vai ter algumas ilustres participações nessa maratona, que é basicamente alguns seres do inferno. Esse conto acaba sendo um pouco mais curto que o anterior, o que dá a ele uma sensação de ser um pouco menos desenvolvido, pelo menos na minha concepção, mas ele é um conto que é muito bacana de você acompanhar, de você entender o que tá acontecendo, você vai acompanhando os personagens, aí uma coisa muito fora da realidade acontece e você volta de novo a ser inserido nesse mundo mais real e parecido com o nosso, mas assim, eu não senti que ele teve um grande plot twist em comparação, acho que principalmente com o primeiro, né, com tudo que o primeiro faz você passar, mas ao mesmo tempo é uma história muito bacana e muito interessante de acompanhar, sei lá, toda a trajetória dele. Aqui de novo temos o Clive que numa situação assim que você acha nem precisava falar tanto, ele vai lá e mete de uma descrição assim que você fica, eita, e é muito interessante porque a história tá te cativando, você tá preso, você quer saber o que aconteceu e de repente assim do nada vem uma cena que, tipo, já pega super, essa é a assinatura do Clive Barker, e eu acho muito legal isso nos contos dele. Eu gostei bastante, então, da história, achei bem bacana, acabei dando 4,5 estrelas, digamos assim, como nota, porque eu achei que o conto, ele podia ser um pouco maior, ter uns eventos mais grandiosos, mas enfim, achei muito bom. O terceiro conto, então, é o Testamento de Jacqueline S, que vai trazer aqui pra gente uma protagonista que ela é super deprê, ela tá passando por uma época bem complicada da sua vida ali e tudo mais, ela talvez tenha alguns sintomas de depressão e outras coisas que talvez não seja tão assim trabalhado no conto, mas que do nada ela vai descobrir que ela tem um poder bem peculiar. Esse conto eu já estava super hypada pra ler ele, porque segundo o Arthur foi o preferido dele dos contos. Não sei se eu consigo concordar, ainda tenho que pensar um pouco sobre o assunto, mas que realmente é um conto muito bom. E o começo dele, assim como o primeiro, ele é um pouco devagar, você não entende pra onde ele vai. Achei que sim, que ia ser uma pegada bem difícil de acompanhar ali pela situação que a mulher se encontra, mas que a coisa escala muito rápido e a sequência de acontecimentos é muito bem feita. E de novo aqui, as narrações do Clive Barker é muito bacana, tipo, como ele consegue nesse período tão curto, que é um período de um conto de 40 páginas, 50 páginas no máximo, te deixar tão preso na história e te causar ali diversas emoções ao longo do conto. Toda a explicação também do que é o poder dela e da onde vem o poder dela também é muito bacana, é muito legal, bem construído nesse conto e eu achei super foda, porque o Clive tem, às vezes traz algumas histórias com umas protagonistas mulheres muito da hora. E esse aqui com certeza eu acho que vai de longe, assim, representar esse tipo de conto. Eu acabei dando 5 estrelas pra ele, achei muito bom, apesar do final dele um pouco, digamos assim, aberto e talvez um pouco mais filosófico que eu sou capaz de decifrar, mas mesmo assim, todo o desenvolvimento dele, todas as descrições e as cenas de novo, assim, de um pouco mais de violência, é muito bom. O quarto conto, então, é A Pele dos Pais, que o nosso protagonista, ele acabou de ter um problema com o carro dele, ele ficou parado no meio da estrada, no meio do nada, o carro dele tá tudo cagado ali, ele desce pra ver o que aconteceu, e ele acaba escutando ali que tá passando uma excursão. E é uma excursão super peculiar, porque é uma excursão de demônios, né, de monstros e enfim. E eles estão indo ali, marchando por uma cidadezinha pra fazer ali digamos assim, uma tarefa. Esse conto foi o menos favorito pra mim de todos os 5, achei ele extremamente parado. Engraçado porque a premissa dele é bacana e interessante e diferente, mas eu acho que o desenvolvimento dele acaba não rolando. Eu fiquei sempre naquela esperança de chegar momentos empolgantes e legais
e nunca chegava, sempre ficava ali meio que, sabe, na mesma coisa. E as ações dos personagens também pra mim eram bem pouco críveis dentro do que você pode chamar de crível dentro de um conto desse, né? Mas enfim, até o desfecho, que poderia ser algo um pouco melhor. Eu acho que eu já tinha cansado e já tava tipo assim, ah, isso aqui é muito farofento, né? Não dá pra entender porque que as pessoas estão agindo assim. E acabou então que eu não gostei, achei só meio até desnecessário. E acabei dando 2 estrelas e meia. E o último conto, Novos Assassinatos na Rua Morgue, vai trazer aqui uma aura que eu achei bem legal, porque eu já tinha lido o conto, né? Ele claramente ele faz uma citação direta mesmo ao conto escrito pelo Allan Poe, né? Os Assassinatos da Rua Morgue. E aqui a gente tem um protagonista que se intitula ser da mesma família do cara que inspirou o detetive Dupin, né? Então ele diz que um tio avô dele, um tio, sei lá, alguma coisa dele, foi a pessoa que o Allan Poe conheceu e que então criou o personagem do detetive Dupin. E ele vai se ver, então, esse sobrinho neto vai se ver numa situação em que ele vai precisar, talvez, botar aí as suas massas cinzentas para funcionar e dizer se ele realmente tem essa veia de detetive na família, porque vai acontecer ali alguns assassinatos, alguns crimes que vai remeter diretamente a esse conto do Allan Poe. Eu estava bem empolgada para ler esse conto em específico, porque eu gostei muito do conto dos Assassinatos da Rua Morgue. Eu achei extremamente interessante, assim, umas coisas tiradas da cartola, assim, muito forte, muito bizarro, mas ao mesmo tempo bem legal, porque sai muito o desenrolar e o final da história. Quem diz que sabe o que aconteceu mente, porque é muito longe do que você poderia chutar que acontece. E eu estava bem interessada em como agora, então, o Clive ia fazer essa referência, essa releitura desse caso. E foi muito bacana, porque a linha que ele segue vai para um lado bem mais bizarro, né? Um pouco mais de terror bizarro, digamos assim. E eu gostei bastante como ele trabalhou esse conto como um todo. Eu achei legal porque ele tem uma pegada aqui bem o médico e o monstro, talvez, até puxando talvez pro Frankenstein, assim, um outro clima, assim, de mais terror, mais tenso, mais bizarrado, digamos assim, mais atualizado, acho que pro gosto de terror da gente de hoje em dia. Então achei que ele fez super bem. Não posso entrar muito em detalhes para não divulgar o que aconteceu, né? Mas acho que quem leu o conto do Allan Poe e gostou, com certeza vai ler esse aqui e gostar também. Eu acabei dando para ele, então, 4 estrelas. Falando um pouquinho da minha experiência em geral, eu gostei bastante da leitura desse livro. Eu acho que ele realmente mantém o nível do que tinha sido feito no primeiro. Acho que no primeiro teve os contos que eu mais gostei do primeiro, acho que 2 contos ali, eu gostei mais do que esses, mas mesmo assim eu acho que é a veia Clive Barker de leitura e também tem que você tá bem no clima pra ler, porque às vezes ele foge um pouco, eu acho que do comum que a gente tá acostumado de terror, pelo menos pra mim. E eu acabei dando então 4 estrelas e meia pro livro como um todo, né? Eu acho que foram 3 contos que eu gostei bastante, um conto que eu não gostei e um conto que foi ok, então eu acho que ficou ali bem na meiuca. E ficou bem na meiuca não, ficou super bom, né? Porque teve 3 contos muito bons. E estou muito ansiosa para o volume 3, vamos esperar aí a dona Darkseid trazer. Na verdade, a Darkseid já trouxe, né, o terceiro volume, vamos esperar os próximos e assim que rolar uma promoção, talvez eu compre o terceiro para conferir o que vem ainda por aí. E é bom saber, né, que ainda tem uma cacetada de contos pra gente se deliciar do nosso maravilhoso Clive Barker. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha. Deixa aqui embaixo se você já leu Clive Barker, se já leu os livros de sangue, se está curtindo, se você comprou, tá gostando da edição. Acho a edição maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Mas enfim, e a gente se vê então por aí.